Bora lá, pessoal. Bom, começando agora a matéria de forma efetiva. Essa matéria que eu vou abordar com vocês aqui, gente, não está no plano de aula. Por quê? Porque o plano de aula, ele aborda basicamente a legislação dentro da CLT. E nós começamos desde a primeira aula, gente, a falar sobre empregado, empregador, contrato de trabalho, remuneração, salário, jornada, férias e assim vai. E essa última aula eu sempre separo por conta e risco, claro, né, gente? Com a bênção da coordenação e diretoria. Essa última aula é uma escolha do professor. E o tema que eu separei hoje para vocês são as súmulas do TST. Por que eu separei esses temas, pessoal? Por um motivo claro. Em todas as provas da OAB cai súmula do TST. Todas. Quer fazer uma aposta? Baixe qualquer prova da OAB, desde o exame número 1 até agora. Gente, eu garanto uma coisa a vocês. Em todas as provas cai pelo menos de uma a duas questões sobre as súmulas. Tá bom? Primeiramente, o que são súmulas do TST? Já começamos por aí. Então, por favor, anotemos, por gentileza. Súmulas do TST. É o entendimento majoritário, repito, é o entendimento majoritário da maioria, não é, gente? Entendimento majoritário do tribunal, é o entendimento majoritário do tribunal acerca perdão, gente, acerca de um determinado tema, acerca de um determinado tema. É o entendimento majoritário de um tribunal acerca de um determinado tema. Muito bem. Algumas questões filosóficas, não é? Sempre gosto de começar assim, não é? Algumas questões filosóficas para vocês. Gente, para que existe o direito? Não é? Para que existe a lei? Você tem que fazer esse questionamento, gente. Você está estudando isso. Para que existe regra? Eu não sou uma pessoa livre? Vamos lá. Primeiro, para que existe o direito? Para que serve o direito? Para regulamentar a vida em sociedade. Muito bem. Direito não tem nada a ver com justiça. A justiça, qual que é o principal objetivo dela, gente? A justiça, questão platônica, tá, gente? De Platão. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Isso é justiça, gente. É dar a cada um aquilo que lhe é devido. A justiça, ela é flexível. Por quê? Direito é fixo. A justiça é flexível. Por quê? O que era justo há 100 anos atrás, talvez não seja justo hoje. Vou pegar o exemplo das eleições. Há 100 anos atrás, nós tínhamos o voto de cabresto. Até hoje tem, de passagem, mas vamos lá. Há 100 anos atrás era muito mais evidente. Nós tínhamos o voto censitário, que só votava quem tinha posse. Escravos, mulheres, pobres, não votavam. A época era extremamente, entre aspas, justo. Então vejam vocês que o caráter de justiça, ele varia conforme o tempo. Talvez daqui 100 anos, o que nós estamos fazendo hoje, talvez para a sociedade daqui um século, seja algo totalmente injusto. Meu Deus, vocês viviam dentro de casas, trancados, vocês viviam com pena de restrição de liberdade, enfim, nós não sabemos o que pode acontecer. Então a justiça, ela é flexível. Então a lei, para você entender, a lei, ela não consegue corresponder a todas as vontades do ser humano. Gente, vou ser muito sincero para você, por mais criatividade que tem o legislador, é impossível regulamentar em um código, em uma lei, todas as relações humanas. É impossível, gente. Por que isso, professor? Porque a lei, ela tenta o quê, gente? Organizar, ela tenta dar algumas regras para que nós possamos o quê? Conviver em sociedade. Mas é claro que a criatividade humana
É algo surreal. Diante desse contexto, gente, a lei muitas vezes não acompanha o legislador, não acompanha a sociedade. Ainda mais, gente, nesse momento que nós estamos vivendo de turbulência e mudança. Nós tínhamos lei sobre coronavírus, nós tínhamos lei sobre pandemia, tinha uma outra coisinha muito tímida, mas não tinha algo concreto, ok? E todo dia a coisa vem mudando. Eu faço até um paralelo. Nos anos 80, né, quando eu criança, né, anos 70 eu já era criança, né, anos 80 um pouquinho maior, mas eu lembro que na rua você tinha meia dúzia de tipos de carro. Era Fusca, Brasília, Variante, o Monza, o Corcel, enfim, Kombi, era isso aí, meu velho. Você vê os vídeos dos anos 80, é só isso que você vê na rua. Hoje, quando a gente sai na rua, gente, eu não sei tanto tipo de carro que tem. Quando eu chego numa agência, eu fico até meio besta quando eu vou trocar de carro. Que é tanta coisa, tanta opção que você fica perdido. Por um lado é bom. A mesma coisa, gente, é a sociedade humana. Ela está mudando de forma muito rápida e célere. E aí surgiram o que, gente? As súmulas. O que são as súmulas? Anotemos isso, por favor. Vamos lá. A gente já marcou o conceito, agora vamos entender o que é a súmula. Vamos lá. Súmula é um instrumento criado pelo Poder Judiciário. É um instrumento criado pelo Poder Judiciário. Não é pelo Legislativo, gente. É pelo Poder Judiciário. Para explicar uma lei. Para explicar uma lei. Tá? Explicar uma lei. E também, para explicar uma lei, e também para dar um outro entendimento, para aquela regra. Vamos lá. Vocês hão de convir comigo que há um ano atrás a visão de teletrabalho que nós tínhamos é totalmente diferente da visão que nós temos hoje. Antes da pandemia. Essa relação trabalhista. Por exemplo, esse espaço aqui na minha casa, ele existia? Existia, a parede só. Né? A janela, mas até a cortina eu coloquei. Aqui a estante. Só para vocês terem uma ideia. Tive que arrumar o espaço. Assim como você teve que arrumar o seu também. Por quê? Em casa a gente não precisava se apresentar como nós estamos nos apresentando agora. Principalmente para quem trabalha, não é? Em casa. Então veja que a visão do teletrabalho, gente, ela é totalmente diferente hoje de pós-pandemia. Quer dizer, ainda na pandemia. Quer dizer, mas conforme o presidente, nós não temos pandemia. Tá certo? Mas tudo bem. Mas isso é uma discussão para mais de metro. Mas diante desta situação, meus caros amigos, nós temos mudou completamente. Então a súmula, ela vem ao encontro, tá certo, gente? Para regulamentar essa situação. Tá bom? Vamos lá. Agora, gente, as súmulas, elas são divididas em números, tá? E nós temos dois tipos de súmulas, tá certo? A súmula de direito do trabalho e a súmula de direito processual do trabalho. Perfeito? Claro que nesse bate-papo nós vamos falar sobre súmulas de direito do trabalho, que é a minha praia. Porque se começar a falar de processo, vocês não viram processo ainda. Eu espero que seja no próximo semestre, tá? Então, gente, a primeira súmula que eu chamo a atenção de vocês, anotemos, é a súmula número 6 do TST. Súmula número 6 do TST. Muito bem. O que determina a súmula número 6, gente? O tema dela é equiparação salarial. O tema dela, repito, é equiparação salarial. Tá? Equiparação salarial. Vamos relembrar o que é equiparação salarial, pessoal? Equiparação salarial, lembra disso? É aquele instituto criado para equiparar salários de pessoas que recebem diferentemente.
Já falamos isso. Inclusive, o vídeo que eu disponibilizei hoje para vocês aí, OAB, Minuto OAB, é falando sobre isso. Sobre equiparação, do artigo 4 mesmo. Hoje de manhã eu gravei, já passei para as meninas. O que fala a súmula número 6, gente? Sobre equiparação salarial. Então, só marca um detalhe, gente, que é muito importante para a prova. Desculpe ser repetitivo, mas a cátedra me dá essa possibilidade. Gente, a equiparação salarial é para igualar salários de pessoas que exercem a mesma função. Não temos isso. É para igualar salários de pessoas que exercem a mesma função. Eu, se fosse você, eu grifaria a palavra função. Porque função é aquilo que você faz. Função é aquilo que você faz. Diferentemente de cargo. O que é cargo, pessoal? Cargo é o nome que você tem. O nome que você tem, pouco importa. Professor, eu sou superintendente regional, sul, não sei o que, não sei o que lá. Meus parabéns, qual que é a tua função, meu filho? A tua função pode ser de office boy. Não importa o nome. Não tem auxiliar administrativo 1, 2, 3, 4? Não tem ajudante geral? Ajudante 1, 2, 3? Não tem advogado? Júnior? Sênior? Pleno? Pleno? Sênior? Gente, o que importa é aquilo que você faz. Você pode ter um registro como auxiliar administrativo. Porém, o teu cargo pode ser como gerente. O que vai valer? O teu cargo como gerente. É o que no direito do trabalho nós chamamos do quê? Princípio da primazia da realidade. Não temos isso. O que é o princípio da primazia da realidade, pessoal? Primazia da realidade, o que é isto? Mais vale o que se faz do que aquilo que está escrito. Para nós, mais vale o que se faz do que aquilo que está escrito. Para nós, da área trabalhista, pouco importa o que está escrito na carteira de trabalho, que hoje é digital. O que está no contrato de trabalho. Pouco importa, queridos amigos. O que importa é aquilo que efetivamente você faz. E detalhe, nós temos que fazer prova disto. Porque o empregado é o responsável em fazer prova de fato constitutivo. Repito para você anotar. O empregado é que tem que fazer prova para fato constitutivo. O que isto significa, professor? Simples. Você quer constituir algo, pessoal, como vínculo empregatício? Quem tem que provar se houve ou não aquele vínculo? É o próprio empregado. É ele que tem que fazer a prova. Como, professor? E-mail? WhatsApp? Transferência bancária? Testemunha? Não tenho essa prova, professor. Então nem vamos pedir isso na justiça, porque perderemos. Então como essa questão pode cair numa prova para vocês, pessoal? Quando eu falo prova de OAB, eu falo prova de ENAD, porque é isso que me interessa. Perfeito, senhores? A quem compete fazer a prova para fato constitutivo? Sempre será o empregado. É ele que tem que provar. Perfeito, gente? Pergunta. E quando a empresa usa uma nomenclatura diferente, por exemplo, sai de uma empresa e colocou o funcionário na função digitador, mas a nomenclatura da função era a transcrição de dados. Não importa o termo que foi utilizado. O que importa se ele é digitador. Aí ele tem que fazer prova. E digitador, lembramos, a cada 90 minutos, não é, gente? A cada 90 minutos de trabalho tem que parar 10. Tem que respeitar a convenção, o acordo coletivo dos digitadores. Então não me importa se coloca ali, por exemplo, transcrição de dados. Não.
Os digitadores de hoje nada mais são do que os escribas. Pode escrever, por favor, pode escrever. Tá bom. O digitador, o que importa é aquilo que ele faz. Não é aquilo que efetivamente, pessoal, não é aquilo que efetivamente está escrito. Então tem que respeitar obrigatoriamente o quê? O acordo e a convenção coletiva da categoria. É assim que funciona. Tá? Exatamente desta monta. Tá? Deixa eu ver aqui, estão chegando mais perguntas e boas. Meu esposo, professor, até o trabalho de faculdade para o ex-chefe teve que fazer por se sentir coagido. Quando foge, gente, grave uma coisa. Quando é dada uma ordem a você ou a qualquer pessoa, eu gostaria que o Brasil inteiro me ouvisse nessa frase. Quando qualquer ordem é dada a você ou a qualquer pessoa que não é de competência sua, não é pertinente ao seu contrato de trabalho, você tem dois caminhos a seguir. Caminho 1, fazer o trabalho para fazer uma média com o chefe, mesmo não sendo sua competência, para poder teoricamente se manter no emprego. Ok? Isso é o que a grande massa faz. Você já fez isso, professor? Quem nunca fez? Claro que já fez. E tem a opção número 2. O que é a opção número 2? Qualquer ordem que não pertence à sua função, você deve ingressar com uma reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta. Indireta. Artigo 483. O que determina, gente, o 483? Que você, empregado, poderá ingressar com uma ação requerendo a rescisão, a resilição do contrato. E você vai quebrar o contrato. E uma vez quebrado o contrato, meus queridos amigos, quebrado o contrato, você receberá todas as verbas trabalhistas como se mandado embora fosse. Muito bem. Então, empregado, o livre-arbítrio é seu. Ou você se mantém na empresa fazendo uma função que não é sua, ou você vai para o plano B, que é exatamente isso. Tá bom, gente? Então, meus caros amigos, essa é a orientação que você tem que dar a eles todos. Você, como cidadão, coloque isso nas redes sociais. Não precisa colocar meu nome, não, gente. Já falei isso para vocês. Não tem essa vaidade nenhuma. Estudei, descobri sozinho. Pode colocar isso. Eu ainda curto e compartilho e parabenizo. Parabéns. Não importa, para mim não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Então, cuidado. Tá bom? Então, espero ter respondido aí a indagação e já dei a saída aí para todos. E, obviamente, se está aprovado isso por e-mail, documento, obviamente que já tem a prova para ação, tá? Ainda sobre a súmula número 6. É isso aí, Edu. Rola direto. A súmula 6, gente, primeira coisa que você tem que anotar. Por favor, vamos lá, gente. Por favor. É cabível equiparação salarial para trabalho intelectual. Para trabalho intelectual. Até falei isso no vídeo hoje. Tá? Para trabalho intelectual. Exemplo, professor. Advogado, médico, engenheiro, arquiteto. Porque muita gente fala, né? Não, trabalho intelectual não tem como, porque não tem como apurar. É lógico que tem como apurar. Quantas horas eu dou de aula? Quantos alunos eu tenho? Qual é a minha matéria? A minha função, gente, é igual de qualquer outro professor. Pode ser professor de física quântica. Só mudou a matéria, meu filho. Mas a história aqui é a mesma. Tá bom, meus amados? Não tem problema. Outra dica para você que é importante. Vem comigo. Anotemos isso. Não será cabível a equiparação. Não será cabível a equiparação de pessoas que não trabalharam, não será cabível a equiparação de pessoas que não trabalharam no mesmo tempo.
no mesmo tempo. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quando você entra numa empresa, aí você faz uma amizade ali com ABCD. Qual que é a conversa que rola, pessoal? São duas conversas que rolam de um modo geral quando você adentra uma empresa. Sempre chega um suposto amigo ou amiga e fala: amiga, amigo, precisamos almoçar. E ele vai te contar tintim por tintim o perfil de cada um. O chefe A é assim, o chefe B é assado, o colega de trabalho A é assim, o colega de trabalho B é assado. Toma cuidado com esse, toma cuidado com aquele. Esse você pode confiar que é do time. Gente, via de regra rola esse papo. Beleza? E aí, meus queridos amigos, o que acontece? Aí você pergunta: antes de mim, antes de eu ser contratado, quem estava no meu lugar? Ah, era fulano Beltrano. E olha, eu acho, quanto que é seu salário? Ah, você ganha hoje, sei lá, R$2.000. Essa pessoa ganhava 5.000. Ou seja, você foi dispensado, tá certo? Ou seja, a pessoa foi dispensada, que ganhava 5.000 e contratou você para ganhar 2.000, para fazer a mesma função. Nesta hipótese, existe equiparação? Gente, nesta hipótese, existe equiparação? É claro que não. Porque vocês não trabalharam juntos. Tá certo, gente? Não trabalharam juntos. Fechou? Então é isso que determina a súmula de número 6. Tá bom? A súmula número 6. Deixe-me ver também o que é importante para falar sobre essa súmula para você. Ah, o ônus da prova, né? Claro, vamos lá. Anotemos isso. A fim de demonstrar o não cabimento da equiparação, repito, o não cabimento da equiparação, o empregador será responsável, para fazer a prova. Muito bem. Como é que funciona isso? O empregador será o responsável para fazer a prova. Então, se quer uma questão para você: determinado empregado entrou com uma ação e pediu equiparação salarial. Quem tem que demonstrar que não houve, ou demonstrar a prova do fato, sempre será o nosso querido e amado patrão. Tudo bem? Dica legal. Vou dar um exemplo a vocês. Eu dou aula aqui em São Paulo, capital. Imaginemos que existe uma unidade da faculdade no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Só que lá no Rio, os professores ganham o dobro do que eu ganho aqui em São Paulo. Um exemplo, tá? Cabe equiparação salarial, eu pedi equiparação com esses professores que estão em outra unidade, em outro estado? Olha que interessante. Será que é possível realizar isso ou não? Então, o que você tem que entender aqui, meus amados, agora? O que seria mesma localidade para você pedir equiparação? Mesma localidade é o quê? Vamos lá, gente. Mesma localidade é a mesma região metropolitana. É a mesma região metropolitana. Ou seja, se eu trabalho aqui em São Paulo, capital, e tem uma unidade da faculdade em Osasco,
Eu tenho direito a pedir equiparação? Eu tenho. Fato constitutivo, Pedro? Interpretação gramatical. O que é constitutivo? Que constitui, que cria. Qualquer pedido que você quer criar, quer provar que ele existiu, é fato constitutivo. Aquele que constitui, que cria. Vínculo de emprego, por exemplo. Você quer provar que ele existiu. Isso é fato que constitui, cria. Constituição, criação. Por que chama constituição, gente? Ele constitui, ele cria. Mais uma perguntinha, vai? Por que chama constituição? Porque ele constitui, ele cria. Você saber Constituição é a única lei no Brasil que não tem número, né? Não tem o quê? Gente, não tem número. Veja, qual que é o número da lei da Constituição? Não existe. Ela só constitui. Perfeito, senhores? Tá? Tem várias exceções, Pedro. Várias. A equiparação é uma das. Tá certo? É uma das. Tem várias. Vixe, vamos falar um monte. Beleza? Gente, então, mesma localidade é a mesma... O que, gente? Mesma localidade é a mesma região metropolitana. Tudo bem? Muito bem. Com isso, nós fechamos a equiparação. Vamos para a segunda súmula. Vamos lá, só faltam 430. Vamos lá. Tô brincando, gente. Dessas 430, muitas já estão canceladas e a grande maioria de processo. Então, relaxa. Que quando você vê súmulas, tem mais de 400, né? Mas relaxa. Vamos lá. Férias. Vamos lá. Férias. Vem comigo, vamos lá. Gente, todo mundo lembra férias, já falamos aqui, tudo lindo e maravilhoso, não é? Artigo 129 da CLT, a cada 12 meses de trabalho você tem 30 dias de férias, aquela coisa toda. Mas vamos imaginar, o fulano ingressa com uma ação hoje, súmula 7, as férias agora, próxima súmula, 7, tá? Gente, vamos lá, já respondo, Maíra. Qual que é a grande sacada, pessoal, aqui? As férias, você está trabalhando na empresa e você está 5 anos sem tirar férias. E você entra com uma ação hoje. Tá bom? Você entra com uma ação hoje. Diante desta situação, pessoal, qual que será a base de cálculo para o pagamento de suas férias? O salário da época ou o salário de agora? Entenderam a pergunta? Você está 2, 3, 4, 5 anos na empresa. Nunca tirou férias. Sabe aquele empregado que não tira férias para nada? O máximo que ele faz é tirar 2 dias e ainda fica no WhatsApp respondendo dúvidas da empresa. Tá certo, senhores? Imagina o estresse dessa criatura. Gente, imagina, repito, o nível de estresse. Você fala bom dia para ela, fala bom dia por quê? Né? Porque a pessoa só vive para e pelo trabalho. E essas pessoas, o workaholic. É isso aí, esse nome bonitinho que inventaram agora, né, Natália? Né? Só trabalha. Holic. Muito obrigado. Tá certo? Tá certo? Obrigado. Gente, isso aí pra mim, sabe qual é o nome disso, gente? É maluco, cara. Gente, uma frase que eu sempre digo, uma frase que eu sempre falo: nenhum CNPJ vale um infarto. Nenhum CNPJ vale um infarto. Nenhum. Ah, mas eu preciso trabalhar. Não diga, só você precisa trabalhar. Ah, mas precisa pagar minhas contas. Não diga, só você precisa pagar suas contas. Só tem você é a única pessoa do mundo que paga a conta. Não é? Gente, nenhum CNPJ vale um infarto. Fui claro a todos, gente? Boa, Maíra. Gente, tudo bem? Então as férias, só para você anotar. Férias... O valor calculado é o valor do salário atual. Não é o de 5 anos atrás. Você vai ter direito, tá certo, gente? Você vai ter direito a exatamente o que, pessoal? Vai ter direito muito ao quê? Às suas férias. Só que a base de cálculo é o salário atual. Anotaram isso? É o salário da época. Tá bom? Só para vocês poderem entender como é que funciona a situação. E com isso, gente, nós fechamos aqui as férias.